Mas então, aí essa virada de 90 para 2000, a gente começa a terceira onda, que é de fato Business Process Management, né? Então, a BPMP, por exemplo, ela foi criada em 2003, lá nos Estados Unidos, e se tornou global em 2010, né? E aí veio o capítulo brasileiro, outros capítulos internacionais em outros países, né? Então, no início desse milênio novo, né, do milênio do ano 2000, que a gente começa a ter, o próprio Gartner cria uma categoria de software que é o Business Process Management System, né, com 10 critérios lá, que tem que ter modelagem, um motor de processos, gestão de regras e várias outras, né, características que você tem que ter para poder dizer que o seu software é um BPMS. A gente vê também no final de 90, início de 2000, aqui no Brasil mesmo, várias ferramentas, várias soluções sendo desenvolvidas, né, que muitas vezes eram projetos de desenvolvimento de uma solução para um cliente e que a equipe ali percebia uma oportunidade de transformar aquilo em uma solução de automação de processos e transformava num produto, né? Então a gente tem, eu lembro que em 2010, 2011, por aí, eu fiz uma pesquisa e encontrei cerca de 13 ou 14 ferramentas brasileiras que se classificavam, se autoclassificavam, né, como BPMS, como ferramentas de automatização de processos. Entre elas, algumas muito conhecidas, né, como Sidle, Lecon, Orquestra, SS Suite, né, da Soft Expert, por aí vai, né? Tem muitas outras ferramentas, outras já nem existem mais, elas tiveram uma vida relativamente curta, né? Não progrediram como solução, foi difícil até dividir mercado com soluções internacionais, né? Tem aí. Nessa virada para 2000 aí também, eu me lembro que em 2008 a gente recebeu, se não me engano foi 2008, né? Às vezes a gente se perde nas datas. A gente recebeu um aviso, uma informação da Oracle dizendo que ela ia descontinuar o Oracle Workflow, ou seja, não ia dar mais suporte ao produto Oracle Workflow, porque estavam lançando o Oracle BPM, que é essa ferramenta que a Udacity estava falando. Tá bom. Né? O Oracle BPM, ele, na verdade, teve uma fase intermediária antes do Oracle BPM, teve o Oracle Beeple, que foi uma plataforma que eles tentaram encaixar ali para fazer automatização de processos, mas o foco dela era muito alinhado com orquestração de serviços, né? Então, a gente está falando a maratona, né? Das plataformas, elas podem se alinhar mais como human-centric, ou seja, muito focadas em integração de trabalho das pessoas e nem tanto de interação com sistemas, ou você tem o system-centric, né? Que é mais focado na orquestração de serviços, orquestração de sistemas. Então, o Beeple era muito bom para isso. Uma ferramenta de orquestração de serviços excelente, né? Muito alinhada com a arquitetura orientada a serviços, que é o SOA. Porém, para você construir um processo automatizado, você tinha que criar as telas separadas para cada uma das tarefas, como se fossem aplicações distintas. E isso dava um trabalho enorme para você conseguir sair com um processo automatizado que realmente tivesse características de workflow, que pudesse substituir aquilo que o workflow fazia super bem. Então, eles adquiriram uma plataforma depois, que era originalmente argentina, que era da Fuego, depois foi adquirida pela BEA, né, que virou o Aqualogic, se não me engano. E aí essa ferramenta, a BEA foi comprada pela Oracle e daí acabou sendo incorporada a plataforma de BPM, virando o Oracle BPM, que é esse que o Dácio, então, comentou que ele chegou a trabalhar, que aí você tinha que usar uma ferramenta de desenvolvimento para fazer a implementação. Era menos traumático do que o Beeple, mas ainda assim você precisava de uma ferramenta de desenvolvimento, que era o JDeveloper, né, para você poder fazer toda a construção do fluxo do processo e as configurações de cada componente. Então, aí você já tem a virada, né, dos BPMS, então. Outras grandes plataformas conhecidas, né, como a própria IBM também tinha um processo, já vinha com um produto de automatização de processos, também de BPMS,
plataformas internacionais que a gente ainda vê hoje na classificação do Gartner, né, que foi evoluindo também. O Visage também ela é uma ferramenta que começou com uma solução de automatização de processos, né? E eles tiveram uma baita de uma sacada. Eles viram, puxa, aí no início dos anos 2001 eles se organizaram, mas na verdade foi 2006, se não me engano, 2005, 2006, que o BPM Institute lançou a primeira versão do BPMN, da notação BPMN. Né? Antes disso, se modelava processos usando fluxogramas, EPC, UML, qualquer coisa que desse para desenhar caixinhas e setinhas demonstrando um fluxo de processo, né? Você dava um jeito de abraçar. E aí, nessa década aí de 2000 a 2010, então, o BPMN começou a se consolidar como uma notação de fato, né, da área de processos. E aí o pessoal da Visage teve uma sacada bacana, eles disseram, poxa, estamos vendo que essa anotação aí vai se tornar o padrão de mercado. Então vamos criar uma ferramenta, um editor de modelagem de processos baseado em BPMN, né, que seja muito aderente à notação BPMN, e vamos oferecer de graça. Daí as pessoas vão começar a modelar os seus processos nessa ferramenta, e quando eles virem que agora que eu tenho o processo desenhado, eu quero controlar esse processo dentro da minha organização, a gente chega, olha, temos um produto de automatização, tá aqui, é o Visage Suite, que é composto pelo Studio e pelo Engine, né, que aí você tem toda a parte de automatização e de controle, que o Dácio é mais manjador do que eu aí, já tô sabendo. Eita. Até usa num discursos aí, não é, Dácio? Isso é verdade. Na maratona. Na maratona, É verdade. Tá cheio de perguntas aqui, pessoal do chat. Segura aí que nós vamos passar tudo pra Kelly, hein? Continua, Kelly. Tá. Então, essa década de 2000 até 2010 é a terceira onda, que é quando o BPM começa a se consolidar, né? Então, aí a Workflow Management Coalition, ela começa também a trabalhar muito mais no foco de BPMS, a BPMP começa a se organizar como uma associação de profissionais de gestão de processos, né? Então, começa também a produzir uma obra de referência, que é o Guia BPM-SBOC, que agora estamos na 4ª edição, né? Na 4ª versão, quarta edição, tá certo. E, bom, daí temos a virada para 2012, a gente tem aí a criação dos IBPMS, me lembro de um papo que a gente estava conversando, né, Fábio? O Gartner, em 2012, mudou a classificação de BPMS para IBPMS, que seriam as soluções inteligentes de BPM, né? E que teria as mesmas características de um BPMS, porém, mais alguns recursos de análise de dados, né? Então, recursos analíticos. E aí você tem uma ligação, né, de uma inteligência que o BPMS não apenas te ajudaria a controlar os processos que você tem, mas te ajudaria a trazer insights e análises para você evoluir esses processos e possibilitar uma atualização, um ajuste dos seus processos de forma mais ágil, né? Junto com o ACM, né? O processamento baseado em casos, inteligência artificial, fazendo essa análise de dados, gestão de regras mais complexas. Então, aí começa a se consolidar esse conceito do IBPMS, né? E a avaliação do Gartner, então, das plataformas de automação de processos, considerando esses critérios.